Lei 15.270 de 2025. No vídeo anterior, tratamos acerca do limite da faixa de isenção do imposto de renda que foi ampliado, e o tema de hoje é tributação de dividendos. Nesse vídeo eu vou mostrar o que você, contribuinte pessoa física ou jurídica, precisa entender acerca dessa lei, como ela vai afetar a sua vida financeira e as suas atividades comerciais e empresariais. A tributação de dividendos no Brasil havia sido encerrada através da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995, ou seja, após 30 anos sem a tributação de dividendos para pessoas físicas ou jurídicas, essa cobrança voltou à tona. E as principais razões que levaram o governo, na época, a aprovar a lei em 1995, optando pela não tributação dos dividendos, eram evitar a bitributação, porque afinal você estaria cobrando um valor que já foi declarado e pago, tanto a contribuição social sobre o lucro líquido, como o imposto de renda de pessoa jurídica. Um outro motivo era simplificar a fiscalização, porque afinal, com o imposto a mais, exigiria mais atenção por parte da Receita, que teria que fiscalizar este imposto para controlar a sua arrecadação. E um terceiro ponto é porque, na época, o governo entendeu que os valores recolhidos a título de imposto de renda de pessoa jurídica já eram suficientes para compor a arrecadação e contribuição necessária para o equilíbrio das contas públicas. Já a nova lei, aprovada em 26 de novembro deste ano, prevê a tributação sobre dividendos para pessoas físicas da seguinte forma: pessoas físicas que recebam mensalmente acima de R$ 50 mil por mês da mesma entidade pagadora serão tributados em 10% sobre esse valor. Já o limite anual para esta tributação está fixado em R$ 600 mil, ou seja, quem recebe anualmente acima de R$ 600 mil, seja um sócio em uma sociedade ou um funcionário em uma empresa, será tributado. Contudo, a nova lei destaca também que pessoas físicas que recebam entre R$ 600 mil e R$ 1.200.000 anualmente serão tributados obedecendo este cálculo. Tal como essa imagem aí demonstra, a alíquota a ser paga, a porcentagem, oscila até 10%. Então, obedecendo este cálculo, onde a renda é dividida por 60 mil menos 10 é igual à porcentagem de alíquota que o contribuinte irá pagar ao governo. Então, por exemplo, uma pessoa física que fature anualmente R$ 1 milhão, seguindo esse cálculo, obedeceria a uma alíquota de 6,6%, totalizando em R$ 66 mil de tributação para o governo. Este cálculo que eu mostrei vale para o contribuinte que receba entre 600 mil e 1.200.000 anualmente. Para o contribuinte que receba acima de 1.200.000 por ano, será tributado em 10% sobre o valor total recebido. Recentemente se falou muito sobre a posição da Lupo, conhecida empresa de comercialização de tecidos, que transferiu parte de sua produção para o Paraguai, país esse que possui um sistema tributário muito mais simples comparado ao utilizado no Brasil e também atrativo, que possui um imposto de renda tanto para pessoas físicas ou jurídicas em cerca de 10%, e possuem também um IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, em um padrão na alíquota de 10%. A Lei Complementar 214 de 2025, que foi aprovada lá no Congresso, autorizando a reforma tributária, ela não deixou claro qual que vai ser a alíquota adotada para o IVA aqui do nosso país, mas para fins de comparação, se estipula que este IVA será calculado com uma alíquota em torno de 28%. Então, para fins de comparação, o IVA que é adotado no Paraguai é em 10%, que torna atrativo o desenvolvimento de muitas empresas nesse cenário daquele país. Eu acredito ser muito possível que outras empresas sigam o mesmo caminho da Lupo, pois, por mais que para muitos seja difícil de entender como esta aparentemente pequena alteração no nosso sistema tributário trouxe tanta posição contrária por parte de sócios e empresários, é que o que muitos não sabem acerca dos impostos pagos por empresários ou sócios em empresas é que o valor que é faturado, faturamento de uma empresa, ele é deduzido alguns impostos, como alguns que eu já tratei anteriormente em outros vídeos, que é a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda de pessoa jurídica. Ambos esses impostos são deduzidos desse valor que é oferido pelas empresas. Então, a partir do momento que esta lei ela trouxe este novo texto acerca da tributação, do valor que é dividido entre os sócios, isso trouxe uma notória indignação. Então, talvez o que não fique claro para a maioria
é que esta seria a atualização que teria revoltado a maioria dos sócios. Mas, na verdade, o que acontece é que os sócios de muitas empresas enfrentam uma alta carga tributária. E esta nova atualização de lei trouxe impactos que dificultarão ainda mais as suas operações e principalmente o seu lucro. Esta é a razão e o motivo que vejo eu que tenha levado tantas empresas a mudarem o seu posicionamento em relação à sua produção e até mesmo em relação a como os seus débitos, como as suas rendas serão divididas, como os seus dividendos serão reduzidos e divididos posteriormente entre os sócios. Vale lembrar ainda que a Receita Federal estipulou que as empresas que realizarem a divisão dos dividendos que já constam ainda este ano em seu caixa e registrarem esta divisão na respectiva junta comercial, não terão sobre esse valor declarado a incidência dessa tributação de 10%. Ou seja, aquelas empresas que registrarem uma ata reconhecida na sociedade, a renda que eles auferiram, o faturamento durante este ano de 2025 e registrarem esta ata contendo este balanço na respectiva junta comercial, poderão, entre os anos de 2026, 2027 e 2028, realizar a divisão desses valores. E durante esse período não haverá, isto é, a incidência dessa tributação de 10%. Contudo, é necessário que esta ata seja registrada na respectiva junta até o dia 31 de dezembro deste ano, 2025, para que esta empresa consiga realizar esta divisão. E para a sociedade de advocacia, devem, de igual modo, registrar a ata na Ordem dos Advogados da sua seccional. E caso você queira estar por dentro das principais notícias que envolvem o direito tributário em âmbito nacional, qualquer atualização de lei, novas alterações ou modificações, você que me acompanha terá acesso a isso no meu Instagram. Eu posto diariamente as principais notícias que envolvem o cenário tributário do nosso país. Então, caso você queira estar por dentro de tudo isso, você pode estar me seguindo no link que eu disponibilizei aqui no perfil. E caso você queira saber como pagar os seus impostos da maneira mais prática e que não afete o seu fluxo de caixa ou a sua organização financeira, você pode adquirir o meu livro. O link eu disponibilizei aqui no perfil. E naquele livro eu destaco diversas formas que vão ajudar você a estar com seus impostos quitados da melhor forma, sem que isso afete a sua organização financeira ou o fluxo de caixa da sua empresa. Até breve.